Emerson Pansieri com as informações do Cruzeirão no Rádio Esportes. Imagino que hoje o para casa é todo mundo acordado até mais tarde para assistir ao Palmeiras em campo, próximo adversário do Cruzeiro no domingo. Hoje Libertadores, domingão Campeonato Brasileiro lá no Allianz, em Pansi. Um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço para você também, Thiago, seu nome, seu bairro. Um abraço para Nath, João, daqui a pouco também falando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro que vai sim acompanhar esse duelo do Palmeiras que você bem destacou, e eu falei também da manchete do Rádio Esportes, confronto contra a LDU, jogo que é fora de casa, em Quito, e o Cruzeiro observando detalhes importantes dessa equipe do técnico Abel Ferreira, né? Abel que é também amigo aí do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já se conhecem muito do futebol português e agora vão ter essa missão de se encontrar no fim de semana lá na Arena do Palmeiras. E para esse jogo, Thiago, é até interessante destacar que o Piquerez, na partida contra o Flamengo, tomou o terceiro cartão amarelo, né? Naquela derrota do Palmeiras por 3-2 para o Flamengo. É um jogador importante nesse esquema do Abel, tá fora. Jogador que vem fazendo uma boa participação na temporada 2025. O Piquerez, então, não encara o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim, hoje comandando um trabalho tático na Toca da Raposa. Falávamos isso aqui ontem no programa. Já começa a pensar nessas características do Cruzeiro, observando também um pouco o que faz o time do Palmeiras, mas implementando o estilo de jogo. O Cruzeiro gosta de jogar fora de casa. Muita gente se preocupa desses duelos do Cruzeiro fora, mas são jogos que já acompanhamos nessa temporada que o Cruzeiro gosta. Foi assim contra o Flamengo, não venceu, mas jogou muito bem. Foi assim contra o Fluminense, que venceu fora de casa. Foi assim contra o Botafogo, vencendo fora de casa. Adversários de camisa, adversários grandes, adversários complicados, que o Cruzeiro foi e se impôs. Então, no duelo contra o Palmeiras, também deve ser o mesmo estilo de jogo. Um Cruzeiro que gosta de apertar o adversário lá na saída, né? Na saída de jogo do adversário. Cruzeiro chegando com força para marcar. É muito a cara da equipe do técnico Leonardo Jardim. Por isso, cansa muito, se desgasta muito e utilizou até ontem muito mais nesse trabalho de fortalecimento muscular, condicionamento, e aí hoje sim começa a pensar nessa parte tática com essas possibilidades, Thiago. Volta do William, experiência na lateral direita do Cruzeiro. Tem aí o retorno do Kaique na lateral esquerda do Cruzeiro. Tem o Caio Jorge precisando voltar a balançar as redes. Jogador que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. São 20 gols marcados na equipe celeste. Ontem falávamos aqui, jogador valorizadíssimo no mercado, e sabemos a qualidade e a força que tem o Caio Jorge e o técnico Leonardo Jardim. Então, se eu falei de problemas do Palmeiras e de um problema específico na esquerda, já no Cruzeiro tem a solução Jardim, a volta do Kaique. Thiagão? Eu quero trazer para a roda os comentaristas da Itatiaia, Nath Fiuza, João Vitor Xavier. Primeiro contigo, João, porque é um jogo... camisas pesadas, né? Jogo grande, no domingo às 8:30 da noite no Allianz, mas o Palmeiras com essa maratona, começando com o fim de semana diante do Flamengo, tendo hoje o jogo contra a LDU, semifinal de Libertadores, onde o Palmeiras está invicto, hein? O Palmeiras não perdeu nenhuma partida na Liberta deste ano. O Cruzeiro no fim de semana, depois jogo da volta, uma maratona pesada. O Cruzeiro pode se beneficiar, descansando aí a semana toda, treinando, se preparando, vai de tanque cheio o Cruzeirão para domingo, hein, João? Um abraço. Pois é, Thiago, jogo importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro na temporada, né? Seja a pretensão de ganhar o título brasileiro, que a gente sabe que não é uma coisa simples nesse momento. Primeiro pela qualidade dos times adversários, né? O Flamengo tem um timaço, o Palmeiras tem um timaço. E segundo pela distância que essas duas equipes abriram do Cruzeiro, que para essa reta final de campeonato é uma distância difícil de tirar. Você fala assim, poxa, mais 2, 3 jogos, Palmeiras, Flamengo podem perder e até devem perder. O problema é que o Cruzeiro também perderá pontos, né? E que isso tudo fica muito difícil aí numa matemática, você equacionar as duas questões. O adversário perder e você ganhar ao mesmo tempo. Agora, se tem um jogo que é decisivo para essa pretensão e para esse sonho do Cruzeiro, esse jogo é o jogo contra o Palmeiras, por vários aspectos. Primeiro deles, pelo fato do Palmeiras vir num momento duríssimo, dificílimo, né? Palmeiras vem de um jogo decisivo contra o Flamengo,
Foi um jogo muito duro, muito pesado para o Palmeiras. Palmeiras tem hoje um jogo muito duro pela Libertadores. Depois pega o Cruzeiro, depois mais um jogo da Libertadores, Thiago. Então, quando você junta isso tudo, fica de fato muito difícil o momento do Palmeiras. Psicologicamente duro, logisticamente duro, emocionalmente muito pesado para os jogadores do Palmeiras. Agora, o Palmeiras tem elenco para isso, né? Tem time para isso. Se o Cruzeiro quer ainda sonhar com o título brasileiro, esse é o jogo. É buscar essa vitória contra o Palmeiras, aproveitar esse momento do Palmeiras para diminuir a distância em 3 pontos e acreditar aí que com essa reta final de Palmeiras, de Flamengo, se desdobrando em Copa Libertadores e Brasileiro, que em algum momento as equipes percam o foco e que com isso o Cruzeiro tenha mais uma oportunidade aí de sonhar com o título. É muito difícil, a gente tem que ser realista para o torcedor, mas é possível. E se é possível, tem que seguir adiante. Enquanto há vida, tem que haver esperança, enquanto há vida, tem que haver luta. Como diria um amigo meu, se tem 1% de chance, vamos ter 99% de esperança e vamos lutar nos outros 99% para conseguir virar essa possibilidade. É difícil, mas é possível. E para ser possível, passa necessariamente por vencer o Palmeiras, Thiago. Enquanto tem água pra remar, o Cruzeirão tem que seguir em frente, claro, a começar pelo compromisso do domingo. Nath Fiuza, já o Emerson Pansieri traz outros detalhes, mas o Cruzeiro tendo o retorno do Cássio, que é uma segurança pro gol, né? Tivemos o Léo Aragão nos últimos jogos, mas convenhamos, um jogo desse tamanho pede a presença de um goleiro do tamanho, não só da estatura, mas da bagagem, de tudo que o Cássio proporciona ao Cruzeiro, com esse Palmeiras que vai chegar morto, né? Deve poupar alguns jogadores pro domingo, hein, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abração, viu? Pra você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. O fato do Cruzeiro encarar esse Palmeiras entre os jogos da Libertadores, como destacava o João Vitor, é um ponto positivo. Não só em função do desgaste físico do adversário, que vai ser maior, mas dessa divisão mesmo de atenções. Acho sim que o Abel pode mexer na equipe. Não é algo necessariamente a se comemorar, porque o elenco é muito forte, então são muitas opções. Mesmo quando o Palmeiras faz trocas, ainda é uma equipe, né, muito forte, muito competitiva, mas sim, o Cruzeiro pode tentar tirar proveito disso, assim como o Fortaleza, que vai encarar o Flamengo dentro de casa no Castelão também nessa 30ª rodada, pode tentar, né, de alguma forma se beneficiar também do fato de que o Flamengo vive situação semelhante nos jogos aí com o Racing. Venceu ontem, mas jogo duro, ainda vai ter um compromisso difícil na Argentina na semana que vem. E aí, se o Cruzeiro faz a parte dele, quem sabe o Fortaleza belisca alguma coisa contra o Flamengo, o jogo vira novamente e o Cruzeiro se mantém vivo na briga pelo título. Eu acho que tem que ser um Cruzeiro que sabe jogar no contra-ataque, que sabe jogar no espaço esse que o Palmeiras deve acabar deixando por estar dentro de casa, por saber da responsabilidade de buscar o resultado. E você chamava a atenção sobre o Cássio, o Léo Aragão, até nos últimos jogos em que teve a responsabilidade de estar no gol do Cruzeiro, não comprometeu necessariamente, mas mostrou uma dificuldade na saída de bola, né? Quando o adversário sobe as linhas para pressionar. E essa é uma característica muito forte desse time do Palmeiras, fez isso inclusive no último domingo contra o Flamengo. Então a gente tem o Cássio, que não é um especialista com os pés, todo mundo sabe disso, mas é um goleiro mais experiente, então talvez isso possa fazer a diferença. E o Caio Jorge, né, quem sabe, o Caio Jorge voltando a regular o Palmeiras, que ele fez 2 gols, foi um dos melhores jogos do Caio Jorge pelo Cruzeiro aqui no Brasileirão, contra adversários do Brasileirão, que isso se repita. É isso, tá na hora do KJ voltar a marcar e quem sabe nada melhor do que um grande jogo como esse pro Caio Jorge, que foi alcançado, né, pelo Arrascaeta na artilharia do Brasileirão, dividindo a ponta da artilharia com o Arrasca do Flamengo. Ô Emerson Pansieri, que a torcida do Cruzeiro tá dando show na arquibancada esse ano, não é novidade, né? Todo jogo pelo menos 40 mil tem. Todo jogo tem 40 mil, no mínimo, 40 mil no mínimo. Já teve 60, 62, 55 mil. Agora, fora das arquibancadas, tá tendo show da torcida também, Pansieri? Tá sim, Thiago. Olha só, a camisa número 1 do Cruzeiro é um sucesso de vendas. E ela bateu o recorde de vendas se comparada aos outros anos. Então até a gente tem as imagens da camisa número 1 do Cruzeiro, para a turma que está no YouTube acompanhar. Essa camisa é recorde de vendas. Ela
ocupa esse número, né, de venda de camisa oficial do Cruzeiro, a camisa número 1. Depois vem a de 2020. Depois a de 2021. Sinceramente, de 2023 eu gosto pra caramba, eu acho muito bonita. Mas você sabe que essa camisa, num primeiro momento eu não gostei. As mangas brancas, deu uma quebrada ali na tradição. Só que quando você vê de perto... Ela é muito bonita. Ela é bem bonita, porque as listras têm tonalidades diferentes, as estrelas na gola, né? Ficou um tom de azul que no campo eu não gostei, olhando de longe, mas você olha de perto, você tem uma outra impressão. Então, o torcedor, né, vê ali na TV, talvez não goste, tá vendo aí no YouTube, ó, tem a imagem pra você no YouTube da nova camisa. E aí... Camisa de time da Europa. Repita, também, Nath, né? Ela tem um estilo assim de camisa de time europeu também, eu acho que lembra um pouco. Essas listras azuis, assim, nos então, 3 tons. E o assim, azul, agora tem uma imagem. Azul um pouco mais claro. E uma imagem mais aproximada, você vê que é um azul diferente. E é óbvio, né, Nath Fios? Além de tudo isso, a boa fase do time ajuda muito, né, Nath? Sem dúvidas. O que manda na loja é o desempenho dentro do campo. É claro que existem milhares de torcedores que quando lança a camisa, ele já vai lá e já compra, né? Independentemente da fase do time, ele tá sempre lá batendo o ponto dele na arquibancada. Mas a campanha do Cruzeiro em 2025 é uma campanha muito bonita, é uma campanha acima das expectativas. O torcedor tá muito feliz com esse elenco, muito feliz com o técnico Leonardo Jardim. E aí a alegria de dentro das 4 linhas se reflete também nesse desejo da torcida de estar trajando ali a camisa, de sair na rua, né? Mostrando o seu amor também pelo seu time do coração. Então isso faz toda a diferença. E aí o clube, quando monta o planejamento para a temporada, ele também sabe, né, Thiago, que essa arrecadação de bilheteria, de camisa, de consumo de marca, de ativação ali com os torcedores, ela depende muito das vitórias e do contexto do desempenho dentro das competições. Então, além da projeção que você faz, se eu for campeão disso, se eu chegar até ali no Campeonato Brasileiro, se eu chegar até ali na competição de mata-mata, eu vou ter tanto de arrecadação, eu vou ter tanto de premiação. Mas esses valores, eles podem ser muito maiores por causa de tudo que a torcida consome a partir do momento que o time também está correspondendo a essas expectativas, e isso está acontecendo com o Cruzeiro em 2025. Ô Emerson Pansieri, para deixar claro que dessas camisas todas do ano do Cruzeiro, para mim aquela número 3 continua sendo imbatível. Já tínhamos falado em mais de 50 mil camisas daquela faz menção, né, ao Rio São Francisco, de uma venda também recorde. Agora, tem o número de quantas camisas vendidas dessa número 1? Não, aí a parte de numeração porque tem que fazer a contagem de todas as lojas, são lojas algumas do interior, algumas aqui, enfim, estão arrematando esses números, mas é legal você falar, Thiago, da camisa número 3, porque ela, em pouco tempo, vamos colocar um mês aí, até a gente sorteou uma aqui no programa, ela já é a mais vendida, né? A camisa número 3 mais vendida da história. Antes dela foi a de 2020. A de 2020 tinha sido a mais vendida. E agora a de 2025 nessa lista do Cruzeiro em relação às camisas. Lembrando, né, que o Cruzeiro começou a ter a Adidas em 2020. Né? Foi ali quando 2020 começou... é a do centenário? 2020 é aquela... Não, 2021 é a do centenário. Né? 2021 é a do centenário. 2020 ela é toda azul, com algumas... vamos colocar faixas assim. É como se fosse um degradê. Ô Pansieri, você citou a Adidas. Eu me lembro que foi uma crítica do Pedro Lourenço quando assumiu. Falou do contrato Mineirão, que poderia ser melhor, que o contrato da Adidas também poderia ser melhor e que ele iria tentar melhorar esse contrato. O Cruzeiro pro ano que vem vai permanecer com a Adidas, ela vai ser a fornecedora do Cruzeiro para a próxima temporada, tem esse contrato a cumprir ou há tempo de renegociar e o Cruzeiro talvez trocar a fornecedora. Não que não esteja bom, viu? Porque o material da Adidas no Cruzeiro tá bem legal. Para 2026, Thiago, segue a Adidas. As informações que temos é que foram várias rodadas de conversa, de reunião entre a Adidas e a diretoria do Cruzeiro, até chegar a um acordo. O grande problema e o grande gargalo estava sendo a distribuição para o interior, para o torcedor do interior.
Volta e meia a gente ainda vê alguma reclamação, mas segue. A Adidas segue no Cruzeiro sim, tem contrato vigente com o Clube Celeste e vai ser a fornecedora de material esportivo para a próxima temporada. Volta e meia conversam, volta e meia trocam ideia, estudam e querem uma melhora, principalmente dessa distribuição para o torcedor que não está num grande centro, né, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem mais acesso a compras, né? A turma do interior sofre um pouquinho mais, mesmo com a venda pela internet. É uma reclamação que volta e meia nós estamos aqui. Inclusive, Thiago, a impressão e é uma informação também que nós trouxemos na semana passada, o Cruzeiro quer expandir as lojas para o interior porque é uma facilidade de levar esse material esportivo para o torcedor que mora no interior de Minas. Então, o Cruzeiro tem aí uma expansão, pelo menos de ideia, de chegar a 50 lojas no interior. É um trabalho que o Cruzeiro quer fazer para expandir essas lojas do Cruzeiro também no interior do estado. Aí, Thiago, deixa eu só arrematar com uma informação importante, já que estamos falando de torcida, falando desse engajamento da Nação Celeste. São 1.700 ingressos para o duelo contra o Palmeiras. Inteira 120, meia 60. A informação que está quase esgotando, né? Então, se pegar agora de manhã, pode até ter acabado, porque realmente está sendo uma procura muito grande. Lembrando que o torcedor vai ter acesso à Arena do Palmeiras no Portão D, às 6h30 da noite, no Portão D, torcedor do Cruzeiro tendo acesso à Arena do Palmeiras, 1.700 torcedores que estão previstos para esse jogo em São Paulo. Thiago? Tô recebendo uma informação aqui de uma fonte dentro do Cruzeiro, aliás, um abraço à equipe de marketing, né, do Marconi Barbosa. Alô, Pedro Lourenço, tá sempre acompanhando o Rádio Esportes. O Cruzeiro renovou o contrato com a Adidas até 31 de dezembro de 2030. Então, houve sim uma melhora da Adidas nesse contrato, aumentando a entrega, aumentando também o valor, né, a parte financeira do Cruzeiro, com valores fixos e royalties que são superiores a esse contrato inicial lá de 2020. Então, já é um novo contrato do Pedro Lourenço, da gestão Pedro Lourenço, contrato que vai agora até o final de 2030. Portanto, claro, o Cruzeiro segue com a Adidas. Meio-dia com mais 6 minutos. E eu me lembro, Thiago, que o próprio Pedrinho tinha feito essa reclamação no CNN Esportes com o nosso João Vitor Xavier, falando desse gargalo que tinha aí nesse problema aí com a Adidas e depois as arestas aparadas, as várias reuniões que aconteceram. Essa abrangência também inclui aí o time feminino, né? O time feminino do Cruzeiro e a base do Cruzeiro. Esse contrato que você falou também inclui a base e o time feminino do Cruzeirão. Boa, Emerson Pansieri, domingo, hein, no Allianz Parque, o Cruzeirão contra o Palmeiras. Hoje é Ô, Nath, se o Palmeiras perder hoje, é melhor pro Cruzeiro? Aumenta a pressão pro jogo da volta? Ou se ganha, relaxa também o Palmeiras pra deixar o jogo mais tranquilo pro Cruzeiro no domingo? Qual que é o cenário melhor hoje, hein? Eu já adianto, eu queria ver o Palmeiras perder, que aí os homens vão impressionados pra domingo. Eu acho também que se perder é melhor. E é uma coisa que não aconteceu com o Palmeiras ainda, né? Na Libertadores, você destacava na abertura, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo, tem um empate só contra o Universitário do Peru, jogo da volta, que foi no Allianz Parque, empate por 0-0, mas o Palmeiras já havia feito o resultado fora de casa e aí avançou agora para as semifinais. Mas eu acho que se perder, você deixa o time mais preocupado, aí o Abel Ferreira talvez precise mexer mais no time, porque sabe que o duelo da semana que vem vai ser um duelo complicado. Hoje tem a questão da altitude, tem um desgaste maior. Então talvez seja um cenário de pressão que o Palmeiras ainda não experimentou nesta Libertadores e iria experimentar logo num confronto decisivo, aí batendo a porta da possibilidade de disputar uma final. Então acho que uma derrota também seria melhor. Mas assim, é difícil até responder essa pergunta, porque a gente sabe o quanto o Palmeiras tem a capacidade, muito em função do trabalho do Abel Ferreira, de ser extremamente resiliente e de ser extremamente competitivo ali nas duas competições ao mesmo tempo, nos dois torneios, como que o Palmeiras consegue ser forte também no Brasileirão, como que o Palmeiras consegue não desviar o foco, né, das competições, mesmo disputando dois torneios de maneira simultânea. Então é jogo duríssimo. Boa, Nath Fiuza. Hoje o Palmeiras na Liberta e no domingo é Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. Sou mais Cruzeiro, jogo duro, claro, todo respeito ao Palmeiras, mas eu sou mais o Cruzeiro.